Muito bem, meus amigos, estamos aqui ao vivo mais uma vez, Caminhos da Evolução. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Antes, deixa eu colocar uma coisa que eu já escrevi, mas é sempre muito bom falar para vocês. O pai Luiz teve um problema familiar, nada grave, tá? Podemos relaxar. Ele pediu muitas desculpas, não poder estar com a gente num dia que ele queria muito, que ele tinha muito que conversar com o Jorge. Por isso eu convidei essa figura aqui do meu lado, a Cássia Gargantini, que já esteve com a gente, né, Cássia? Obrigado por ter aceito o convite assim de última hora, em cima Como do não? time. Legal. E, pessoal, quem está aqui hoje com a gente, uma alegria fantástica, um amigo que eu fiz há não muito tempo, né, Jorge? Verdade. Que a gente se conheceu há até pouco tempo, mas surgiu uma amizade, surgiu um carinho, surgiu uma admiração enorme por esse dirigente, por essa figura fantástica, que é Jorge Santos, do Instituto Pemba. Pai Jorge, sua bênção, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer. Quiser dar as boas-vindas. Eu sei que a mãe Natália lotou o Caminhos da Evolução com seus amigos lá de Pelotas. Muito obrigado, mãe Natália. Então, você não aparece aí, dá um tchauzinho. Mas eu queria agradecer. Pai Jorge, por favor, suas boas-vindas a todo o povo. A mãe Natália agradeceu aqui o carinho. E, bom, a admiração é mútua, o trabalho que tem feito no Caminhos da Evolução é excelente, né? A Cássia eu estou conhecendo agora, mas prazer, Cássia. Bom, gostaria de dar uma boa noite a todos que estão assistindo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que forem assistir essa live, nem todo mundo assiste ao vivo, né? E vamos falar sobre o que a gente gosta, que é macumba. Então, é um prazer, né? Sempre poder conversar sobre Umbanda, tentar discutir Umbanda, não é uma questão de quanto de aprofundamento a gente tem de Umbanda, porque a Umbanda ela sempre vai ser muito pessoal, a Umbanda ela é particular, ela é sempre, ao mesmo tempo que ela é universal, porque todos nós fazemos parte de uma mesma Umbanda, né, ela é particular porque nós temos peculiaridades que fazem com que a nossa Umbanda seja diferente. As pessoas acham que as casas são diferentes, não. Nós temos a nossa Umbanda diferente, independente de qual nós sigamos, mas todas dentro de um mesmo fundamento, de uma mesma base ligada às divindades e espiritualidades. Então é um prazer, um axé a todos que estão aí. Legal. Mas vamos começar, vamos falar um pouquinho, para começo de conversa, do Instituto Pemba. O senhor mudou recentemente, né? O Instituto Pemba é muito tradicional lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, da onde você também é, e agora você está aqui em São Paulo. Como que foi essa mudança do Pemba? Fala um pouco do Instituto Pemba, da sua plataforma EAD, e por que essa vinda agora aqui para São Paulo, mais próximo da gente? Então, Sérgio, quando nós abrimos o Pemba, isso faz mais ou menos uns 5 anos atrás, lá em Pelotas, nós tínhamos a intenção de levar o conhecimento, de levar cursos, de trazer um pouco de luz à Umbanda local. E a gente fez isso com bastante sucesso, nós tivemos mais de 100 magos formados, nós tivemos 10 turmas de desenvolvimento mediúnico e teologia, a gente teve a oportunidade de formar sacerdotes em outros estados, lá no Rio Grande do Sul também. Então a gente teve um caminho que a gente pôde plantar uma semente de conhecimento e um pouquinho, pelo menos. Não que eu tenha muito conhecimento para passar, mas dentro do limite que nós temos, eu tive essa oportunidade. E a mãe Natália é de São Paulo, então ela havia necessidade de virmos para cá por motivos pessoais. Então a gente aproveitou e veio para São Paulo, e aqui é a meca da magia, onde se tem grandes magos, se tem o Colégio de Tradição de Magia, né? Então nós resolvemos vir a São Paulo e tentar trazer um pouco do que nós temos como experiência, tanto na magia divina, que ela, embora seja a mesma magia divina ensinada pelo Rubens aqui, porque ele é o grande catalisador de tudo, ainda assim a gente tem uma experiência diretamente no combate a magias negativas, que nem sempre todos os magos têm. Então, eu tento trazer um pouquinho mais sobre outros conhecimentos de magia para que as pessoas possam ampliar o seu entendimento sobre esse mistério. E Umbanda também. Então, a gente veio durante 2 anos e meio, mensalmente, em São Paulo, fazer o sacerdócio com o Pai Cláudio, nos formamos com o Pai Cláudio, resolvemos também vir para cá,
para poder ampliar também nossos conhecimentos nessa área. Então, acabamos vindo, a nossa plataforma é online, não faria diferença CELAL aqui, né? Mas quem já participou dos cursos do Instituto Pemba, eu até estava conversando, né, que possui uma universalidade maior, mas na verdade não. Eu acho que o Instituto Pemba ele é muito fidedigno ao que é a Umbanda, e nos entristece, às vezes, vermos as Umbandas sendo vistas de forma tão limitadas, né? Enquanto a Umbanda é algo tão grande, tão lindo, com tantas possibilidades, e a gente vai limitando ela, aparando as arestas para que ela fique confortável para nós. Então, a gente, dentro disso, tenta ampliar um pouquinho isso aí. É conhecimento, é o que a gente tenta fazer. Maravilha, maravilha. Bem, o que a gente se propôs a conversar hoje, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal, que a princípio parece ser muito simples. A verdade, a gente fala assim, como que é o nosso relacionamento com o plano espiritual? Como que a gente se relaciona com nossos guias, nossos guardiões, com os orixás? A princípio, todo mundo parece que tem uma resposta para isso, e pode ser muito fácil. Mas, na verdade, é um relacionamento que se dá de uma maneira muito intensa. Quem vive a Umbanda, quem vive a espiritualidade, sabe que essa relação não se dá somente no momento de uma gira, não se dá principalmente quando a gente quer, se dá quando é necessário. Jorge, como que você define a relação que nós temos com o plano espiritual? Péssima. Basicamente, a relação do umbandista é péssima. Os umbandistas, de forma geral, têm muito amor pela Umbanda, não há dúvida quanto a isso. Somos viscerais nas manifestações espirituais, não há médium que não adore uma gira de Preto Velho, uma gira de Exu. Nos travestimos como muito caridosos por isso, mas na realidade a nossa liturgia é essa, nós amamos a nossa liturgia. Sim. Acredito que a maioria ame muito mais a liturgia do que a caridade em si. Mas esse momento que a gente está passando agora com essa pandemia demonstrou a fragilidade do umbandista em relação aos seus guias espirituais. A gente encontra uma infinitude de médiums e terreiros desesperados porque não podem tocar um atabaque, não podem incorporar. Que relacionamento com o seu guia espiritual é esse, que depende de um dia de semana para fazer um preceito, para fazer um culto, para poder se manifestar espiritualmente? Então, sinceramente, eu vejo a maioria dos médiuns com uma fragilidade de entendimento, de relacionamento com seus guias, pequeníssimo. Com os orixás nem se fala, porque são divindades ainda que estão ainda mais afastados de nós, no sentido de distanciamento, de iluminação, né? Por serem muito mais iluminados que nós, né? Estou falando de orixás intermediários, obviamente, os orixás de desdobramento de Deus, esse nós só podemos cultuá-los mesmo, mas eu vejo um bandista como alguém que não tem um relacionamento sério com seus guias. Infelizmente, eu estou tentando não ser agressivo. Não, por favor. Porque eu percebo isso, percebo uma fragilidade. Hoje eu gravei uma aula para a turma de teologia, estava gravando uma aula sobre Pai Oxalá, e aí a primeira parte eu fiz 2 blocos falando somente sobre Pai Olorum. Então eu trouxe 2 blocos de Pai Olorum e as possibilidades de culto familiar de Pai Olorum, porque eu não vejo um bandista fazer isso. Então, se nós não ensinarmos, vamos dizer que aprenderam, então nós abrimos lá, nós ensinamos um culto familiar Olorum, e tem várias formas de cultuar Olorum em casa. Culto das 7 luzes, culto das 7 chamas, que são formas religiosas de fazer culto aos mistérios cétricos de Olorum, né, de Deus, vocês não conhecem. Então eu entendo que por ignorância muita gente não faça. Mas eu também entendo que se eu tenho a minha ligação com os guias espirituais, eu não tenho que estar desesperado por gira, não tenho que estar desesperado porque eu não posso sentar aos pés de um Preto Velho. A Umbanda é muito mais que isso. A Umbanda é uma doutrina extremamente complexa, extremamente bonita. Ela nos traz uma ética e uma moral religiosa ímpar, com possibilidades do nosso desenvolvimento, nosso crescimento, da nossa ascensão espiritual, e eu vejo médiuns que ainda se prendem a uma forma de culto
que eu não estou dizendo que é errado, não, de forma alguma. Eu acho que o terreiro não há nada que substitua um terreiro. Não é isso. Eu amo um terreiro, eu amo incorporar. Mas eu vejo que o nosso relacionamento nos guias espirituais deve ser muito mais do que só isso. Então, será que nós estamos realmente seguindo os passos daqueles que nos guiam, nos ensinam, e nós estamos amadurecendo, ou nós estamos nos tornando somente dependentes como médiums, como pessoas, como espiritualistas? Mais ou menos isso. Tem mais coisa. E, Jorge, eu queria até ir um pouco mais longe, né? Será que tudo que a gente... Eu não sei nada de Umbanda, não sei nada de espiritualidade, eu não sei, e ainda estou tentando me entender nessa vida. A única coisa que eu entendo é que tudo que eu aprendi nos 30 anos que eu estive em casas de Umbanda, nesse período que talvez tenha sido o mais difícil da minha vida, assim como da vida de muitos, eu tinha que praticar algumas coisas, como, por exemplo, exercer a caridade, a solidariedade, na medida que pudesse, ajudar o próximo, ser, assim, ainda que eu não esteja frequentando um terreiro porque ele está de portas fechadas, ainda que eu não saiba acender uma vela, o que eu aprendi de fundamentos para a vida, para uma existência melhor, eu tinha que praticar. Então, talvez, eu acho que o grande problema seja essa coisa assim, eu não estou frequentando o terreiro, então a minha vida pode virar de ponta cabeça, está tudo virando de ponta cabeça mesmo. Quando eu voltar, aí eu vou ter que sentar na frente de um preto velho, aí tem que estar tudo certinho. Então, talvez essa seja, para algumas pessoas, a maior perda desse período de 5 meses que nós estamos, e talvez até um pouco mais, que nós estamos afastados, porque as entidades, na verdade, elas são para o ser humano o professor, o puxão da orelha, a figura que vai saber tudo o que você faz, né? Então, eu entendo que, assim, o que a gente tem que resgatar dentro de nós, dentro de cada um de nós, é todo o aprendizado que a Umbanda deu. O aprendizado, estando ou não estando dentro de um terreiro de Umbanda. Umbanda é caridade, Umbanda é luz, Umbanda é amor, Umbanda é você pegar o telefone e perguntar como está um amigo de vez em quando, não é você se isolar no seu canto e falar, eu estou com problemas, dane-se o mundo. Umbanda é amor. Tudo que eu aprendi na minha vida inteira, dos meus guias, foi amor, paciência, solidariedade, carinho pelo próximo. Todas as vezes que uma pessoa entra dentro de um terreiro de Umbanda, ela precisa de ajuda e ela é sempre tão recebida pelos nossos guias, chás, né? É esse o aprendizado que, dentro ou fora de um terreiro de Umbanda, a gente tem que ter. É esse o aprendizado que a Umbanda traz, maior, entendeu? Você me corrija se eu estiver errada, mas é assim que eu vejo. Eu vejo a Umbanda com muito amor. E vejo o outro ser humano também com muito amor. Porque é isso que eu aprendo todos os dias. E cada vez que eu cometo um erro de me exaltar, de perder a paciência, de blasfemar, eu me lembro da Umbanda, eu me lembro dos meus guias pedindo para mim ter paciência, ter paz, pedir perdão se eu errei. É isso que eu trago de mais importante da Umbanda. Que bom, é amadurecimento isso. Você acha que a gente está se lembrando pouco dos guias, dos nossos guardiões, principalmente nesse momento, Jorge? Não, eu acho que não estamos lembrando pouco. Quer dizer, eu com certeza não me lembro pouco tempo, né? Eu não me desconectei com os meus guias, nem com a espiritualidade, mas eu vejo que eu não acho que as pessoas lembram pouco. Eu acho que as pessoas lembram até muito. O que eu vejo é que nós, como uma questão de relacionamento, não é o quanto eu lembro, né? Sim. Então, não é o quanto eu lembro, não é o apego que eu tenho, não é a ausência que eu sinto. A questão do nosso relacionamento com a espiritualidade ser saudável é de que eu lembro deles somente para pedir, o que a maioria das pessoas fazem, ou eu me lembro deles com carinho, com amor, com
com a exemplificação de como eu vivo, como eu sou, né, como eu sigo uma ética umbandista, como eu já havia falado. Então, eu não acho que haja realmente esse afastamento. A questão de sabermos cultuar, não sabermos cultuar, é uma questão particular, uma questão de desenvolvimento mesmo, e a gente pode, quando não sabe, cultuar de qualquer forma. Desde que a gente tenha amor, a gente pode. Isso não se aplica à prática religiosa de forma mais complexa, né? Mas como um médium, como um bandista, como um fiel de Umbanda, eu posso, sem uma vela, fazer uma oração para os meus guias, ou para os orixás, ou para Deus, sem problema algum. A questão é de como é este relacionamento, se ele é um relacionamento maduro também. As pessoas tratam as divindades, tratam Deus, tratam os nossos guias espirituais, sim, como grandes professores que eles são, tudo bem, mas eu não posso ter uma dependência desses guias espirituais. Nós estamos aqui para evoluirmos, nós somos partícipes da manifestação espiritual como médium, nós dependemos deles tanto quanto eles dependem de nós por uma manifestação espiritual. Nós somos, sim, o tempo todo agraciados pelos aprendizados, pelos ensinamentos, mas quantos médiuns realmente têm maturidade para aprender? A gente pode pegar uma criança, quando o pai ensina ela que ela não deve fazer alguma coisa, ela vai lá e faz para ver como é. Eu vejo muitos médiuns como essas crianças, e eles nos ensinam o tempo todo como nós devemos nos conduzir, nos dão dicas de como nós devemos seguir a nossa caminhada, e mesmo assim nós continuamos nos equivocando, errando. Então, o relacionamento é uma questão de maturidade. Se o meu relacionamento com o meu guia não é maduro, pode falar. Muitos poderiam falar, para vocês que trabalham na Umbanda, que são médiuns de incorporação, é fácil falar disso que vocês sentem os guias de vocês todo o tempo. Mas para mim, eu não sei se eu sou médium, eu não tenho essa proximidade. Isso, na verdade, é uma grande mentira, né? Na verdade, a proximidade, o relacionamento, não é só porque nós somos médiuns de trabalho. Não, eu acredito que não. Eu acredito que sim, nós temos médiuns com uma ostensibilidade maior, com uma percepção de mediunidade maior, ou médiuns cristalinos, né, que são médiuns que possuem uma capacidade mais ampla da sua mediunidade, né? Sendo que a mediunidade ela é somente um sentido humano, ela não é nada mais que isso. Ela não é dom, ela não é castigo, ela é somente um sentido nosso, assim como é o tato, o olfato. E nós, alguns desenvolvem mais, outros menos, alguns são missionários, a maioria não é, a maioria não tem a missão de ser um bandista, de ser médium, né? Mas nós vivemos hoje um momento de fenômeno mediúnico muito grande, e as pessoas romantizaram o processo mediúnico muito. Essa romantização de processo mediúnico, de imaginar que todos nós somos ostensivos, todos nós somos um Rubens Saraceni da vida, ou um Chico Xavier da vida, faz com que as pessoas imaginem que aqueles que desenham a sua mediunidade de forma mais bonita façam que a minha mediunidade pareça medíocre. Então, se nós nos abrirmos à espiritualidade, a gente vai sentir o tempo todo a sua presença, não tenha dúvida, né? Mas se nós nos mantivermos fechados, né, nós não tivermos aprendido, incorporado os ensinamentos dos nossos guias, nós teremos, sim, muita dificuldade disso. Então, não é fácil para ninguém a mediunidade. A mediunidade ela é uma manifestação que depende de disciplina, depende de amor, depende, sim, de prática também, porque se eu não pratico, perco a habilidade, né? Posso recuperar depois, sim, claro que eu posso, mas eu acho que as pessoas elas continuam ainda com o hábito de que sua evolução depende do meu guru. Eu olho alguém e eu admiro essa pessoa. Nós criamos heróis dentro da espiritualidade, dentro de tudo, na realidade, e eles nem sempre condizem a uma realidade de vivência diária. Então, nós sacerdotes, o Sérgio já fez livros sobre espiritualidade, a Cássia tem 40 anos de Umbanda. A Umbanda não se torna muito mais fácil. Ela vai se tornando mais fácil na manifestação, mas com muito mais responsabilidades. Então, né, eu e o Homem-Aranha, né? Mais poderes, mais responsabilidades. Por aí. Não que a mediunidade seja um poder. Então, eu acredito que as pessoas continuam medindo, utilizando a régua do outro para poder medir a sua evolução. Ainda, né? Eu acho que a gente pode chamar isso um pouquinho de vaidade, que se está aí um sentimento que a gente ainda não conseguiu
controlar no ser humano, né? Aquela coisa assim, que eu posso mais. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa da Umbanda. Em fevereiro desse ano, a gente teve uma grande revista aí, a Vejinha São Paulo, falando dos jovens partindo para os centros de Umbanda, né? Você viu, Sérgio? Vi, claro. Você lembra dessa revista? Então, eu achei isso assim, eu, na época, comprei a Vejinha ali, vi alguns terreiros de São Paulo, muito bem estruturados, né? E muitos jovens procurando a Umbanda. Eu queria saber de você, Jorge, a que você se dá esse fenômeno do jovem estar procurando terreiros de Umbanda? E cada vez mais, a minha época, quando eu comecei, ainda estava te contando, né? Dentro do terreiro que eu comecei, era um monte de velhinhas, corocas, aquelas que achavam que sabiam tudo e não ensinavam nada. Hoje a gente entra num terreiro de Umbanda, é muita moçada bonita, muita moçada vibrando, muita moçada querendo aprender. Ao que você atribui isso? Por que essa molecada está procurando na Umbanda essa força? Eu vou tentar sintetizar bem a resposta, porque ela é bem complexa, tá? Mas eu vou tentar ser muito sucinto. Assim, Cássia, nós vivemos um momento onde a nossa sociedade, onde nós, seres humanos, estamos numa mudança de padrão vibratório, como já vem sendo anunciado por várias religiões, pelo Espiritismo, pela Umbanda. Então, nós estamos em mudança vibratória e a gente percebe isso pela quantidade de manifestações espirituais que nós temos na Umbanda. A Umbanda, ela é hoje, na realidade, ela é historicamente a religião com o maior potencial mediúnico que já existiu na Terra. Então, vocês não vão encontrar, historicamente falando, nenhuma religião. Imagina, a Umbanda ela é 2% do Brasil, 1% do Brasil. Vocês não vão encontrar nenhuma outra religião que tenha 2 milhões de médiuns semanais incorporando em terreiros. Então, a Umbanda ela é uma religião de manifestação mediúnica. Pela sutilização energética que nós estamos sofrendo também como indivíduos, e a gente vai perceber isso, por exemplo, com pessoas hoje que têm intolerância à lactose, não podem comer carne, já existe uma sutilização no seu corpo físico, que é uma resposta do corpo etéreo, de muitos espíritos que estão se manifestando. A gente encontra também esse fenômeno mediúnico sendo facilitado. Então, os jovens, eles têm manifestado uma intuição muito mais apurada, uma mediunidade muito mais apurada, uma percepção sobre a espiritualidade muito grande. Isso é um fator que está relacionado à parte visceral da Umbanda, à parte de manifestação mediúnica, então a gente vai perceber isso, então o jovem tem isso. Outro fator que eu acho que é importantíssimo, porque a Umbanda nos traz hoje uma teologia extremamente moderna, uma possibilidade de aprofundamento de conhecimento, que vai muito de encontro à capacidade intelectual dos jovens. Então, se nós pegarmos os últimos 100 anos, 120 anos, nós tivemos muito mais informações, muito mais descobertas científicas e até mesmo religiosas também, do que toda a história conhecida da humanidade. Então, nós pegamos jovens hoje, com 7, 8 anos, que têm acesso muito mais informação do que se tinha no passado. Então, a Umbanda ela é uma religião que nasce muito, muito recente, ela possui um pouco mais de 100 anos, ela é uma religião que amadurece muito rapidamente, e ela é uma religião que, por ser celular, por ela ser dependente da espiritualidade de cada um, e todos nós somos sacerdotes nós mesmos na Umbanda, ela permite que a nossa teologia seja muito viva. Então, nós temos uma teologia, e aí eu posso falar não com tanta profundidade, talvez quanto o Sérgio, quanto tu, Cássia, mas dentro da nossa teologia, nós temos uma teologia que, ela, dentro do que é possível ser, ela é muito mais científica do que as teologias anteriores. Não é melhor, não é pior, porque eu acredito que as teologias elas dependem do nosso magnetismo mental, das nossas capacidades intelectivas, de uma série de fatores. Junto a tudo isso, a gente vai perceber a juventude se manifestando na Umbanda. Então, respostas que não se tinha sobre espiritualidade, hoje tem. Então, se nós pegarmos um teólogo, um sacerdote que possui um certo conhecimento, ele consegue nos trazer os porquês, por exemplo, dessa pandemia, ele consegue nos explicar quais são as estruturas espirituais
que sustentam, por exemplo, os vírus, e isso não são respostas, consegue explicar o que é uma crença cristal, uma crença índio, existe essa resposta na Umbanda. O que nós temos são umbandistas que talvez ainda não tenham percebido essas respostas dentro da própria Umbanda. Então, a Umbanda é extremamente complexa, e o jovem é extremamente complexo. Quando nós vemos a matéria da Vejinha, que eu nem sabia que era esse nome, porque eu sou lá de Pelas, lá não tem essas coisas, né? Mas não tem Veja RS? Eu vi a matéria, vi conhecidos meus que estavam na matéria, então fiquei muito feliz, porque é uma divulgação. A gente está falando de uma Umbanda mais moderna, não de fundamento, porque é um equívoco muito grande que as pessoas têm, porque o fundamento de Umbanda é igual em todas as Umbandas, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O fundamento umbandista é igual em todo lugar. Então, o fundamento de Umbanda, por exemplo, é defumação. Defumação é fundamento de Umbanda, não há o que discutir, entendeu? Ter um altar é fundamento de Umbanda, não há o que se discutir. O ponto riscado é um fundamento de Umbanda. Minha casa não faz. Por que ela não faz? Mas não tira o todo. Agora, por exemplo, tem certas tradições das casas que as pessoas carregam como se fossem fundamentos de Umbanda. Essas sim são diferentes em cada casa, mas os fundamentos são muito normais. Então, essas Umbandas que eu digo que parecem mais modernas, porque trazem uma teologia, um diálogo com o jovem, um diálogo com a pessoa que tem uma facilidade de aprendizado ou quer aprender, porque não depende somente de ter facilidade, mas quer, porque a Umbanda ela te permite não aprender nada e ser felicíssimo na Umbanda e ser extremamente producente na Umbanda. Mas essa Umbanda que está visual, que está nas redes sociais, que está nas mídias, ela que está na revista, que tem nos livros, ela não corresponde, eu acho, a toda a Umbanda. Eu acho que esse tipo de casa, Cássia, que tu participou e tinha muita velhinha, ela continua existindo. Só que assim como continua existindo, ela continua não tendo mídia social tanto, né? Ela continua estando na periferia. Como o terreiro não é tão bonito, ele não faz tanto vídeo, não faz tanto material. Então, eu acho que a Umbanda ela não mudou num todo. Ela nos centros, e a Umbanda ela é uma religião de culto à natureza, não uma religião de natureza, como o candomblé, por exemplo. Então, ela nesses ambientes onde o jovem encontra na Umbanda a possibilidade de responder aos seus anseios, ela tem crescido. Mas eu acho que a Umbanda ela continua com espaço para todos. Eu queria até complementar, eu acho que assim, eu entendo também que o jovem começou a encontrar na Umbanda, além dessas explicações, aceitação. As outras religiões, às vezes, elas se mostram muito intolerantes, né? Com atitudes dos jovens. E a Umbanda não, a Umbanda abraça, a Umbanda acolhe, um preto velho, um caboclo, ele está sempre acolhendo, ele está sempre parando para escutar. Por mais que ele depois dê uma bronca, mas ele dá e ele faz aquilo de forma com que o jovem pare para pensar. Então, acho que essa aceitação da diversidade, das diferenças, né, desse novo ser que está vindo aí, já são jovens, mas é geração X, Y, Z, criança índigo, criança não sei o quê, a aceitação deles do jeito que eles são, eu acho que hoje é o maior benefício que a Umbanda traz para essa geração. A Umbanda não quer saber, eu já vi em terreiro de Umbanda, essa molecada com meia cabeça raspada, todo tatuado, a Umbanda não quer saber opção sexual, a Umbanda não quer saber a cor da pele, do cabelo, a Umbanda não quer saber se é rico, se é pobre, ela abraça. Quantas vezes eu já vi em terreiro de Umbanda o jovem ajoelhado, chorando, e sempre tem um guia para perguntar, né, o que você quer, ou como eu posso te ajudar, sem perguntar nada, né? Então, eu tenho visto, além de tudo, toda a diversidade aceita pela Umbanda, todas as diferenças aceitas pela Umbanda, né? E acho que isso tem ecoado entre eles. Não, com certeza. A Umbanda sempre foi assim, na realidade, né? Talvez hoje isso seja também um dos fatores de crescimento da Umbanda, e provavelmente o jovem, ele hoje tem mais maturidade espiritual que nós tínhamos no passado, porque a Umbanda ela é uma religião para quem tem maturidade espiritual. Então não é porque é jovem que ele não tem
E a Umbanda, sim, ela não é preconceituosa, sim, ela não deveria ser, porque na realidade ela é muito intra-preconceituosa, né? O problema da Umbanda não é o preconceito individual, o problema da Umbanda é o preconceito com os próprios umbandistas, com as casas umbandistas, né? Que é uma doença que nós infelizmente temos e ela deve ser extirpada, e está muito relacionado também ao assunto dessa live, desse vídeo, né? Porque se nós não temos um bom relacionamento com todos os umbandistas, não tem como ter um bom relacionamento com os nossos guias, nossos orixás, né? Mas sim, Cássio, tem razão, a Umbanda ela tem muito disso, ela tem todos esses fatores que tu falou e muitos outros fatores, e acho que ela tende a ter ainda muitas alterações, muitas surpresas aí no futuro sobre espiritualidade. Eu escutei uma frase uma vez que disse que a Umbanda ela não permanece em algumas tradições porque nós morremos em algum momento, os sacerdotes morrem e novos vêm, e novas culturas vão se agregando à Umbanda, né? Então, dentro de um bom senso, que deveria ser o cerne da Umbanda, né? A palavra que deveria guiar tudo mais do que qualquer outra deveria ser bom senso. Dentro de um bom senso, eu acredito que esses novos médiuns, esses jovens que são o futuro da Umbanda, vão trazer aí boas surpresas no futuro. Jorge, explica uma coisa. A Umbanda sempre foi calçada num tripé muito claro, que é a fé, a caridade e o conhecimento. Sem um desses três não se pratica Umbanda. Dentro do conhecimento, que foi uma coisa que você abordou e é um lado que você instiga, um lado que você pratica no Pemba, com a sua plataforma, com os cursos, mesmo com tudo isso, mesmo com os jovens chegando, mesmo com essa proximidade que a gente tem, ainda assim, o relacionamento você coloca como um relacionamento distante, como um relacionamento de dependência, um relacionamento onde a gente não se escuta. Como que a gente consegue virar esse jogo? Amadurecendo, crescendo. Nós só escutamos os nossos pais quando a gente aprende a lidar com os problemas que eles lidaram. A gente só amadurece com a vivência, a gente só amadurece com a experimentação. Então, o básico para que a gente possa amadurecer na Umbanda é a experimentação. Então, como tu disse, a Umbanda ela possui um tripé básico, né, que é fé, caridade e conhecimento. Eu concordo plenamente com isso, né? Então, a fé ela é um dos fatores que fazem parte da nossa evolução como ser humanos, né? Então, a gente precisa da fé de alguma forma, de algum tipo de manifestação, que é essa ligação nossa com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, com aquilo que está em cima. Eu concordo plenamente disso, assim como o humanismo, assim como o amor, assim como a vida, assim como a forma, né? São princípios básicos, princípios da evolução, né? Que existe também um centenário que nós precisamos galgar para o processo evolutivo, né? Mas eu acredito que talvez o problema máximo ainda nesse momento seja o entendimento sobre caridade na Umbanda, que ele é muito superficial. As pessoas não entendem o que é caridade com propriedade ainda, né? Quanto ao conhecimento, ele é outro dos fatores que vão dar a base de amadurecimento, ligação e conexão com os nossos guias espirituais. Fica muito mais fácil a gente entender nossos guias espirituais quando a gente entende o que eles querem falar. Se diz que a primeira parte do ensino, do aprendizado, é nós sabermos, né, a primeira parte do entendimento de algo é nós entendermos que nós nem sabemos que aquilo existe. Então a gente vai passar por um processo de descobrir algo para começar a amadurecer. A Umbanda está nesse processo. A maioria das pessoas, elas imaginam que os nossos guias espirituais nos ensinam. Eles nos ensinam, sim, por exemplo, nos mostram o caminho, com certeza, eles nos dão intuições, nos puxam as orelhas, mas o conhecimento, ele é uma responsabilidade somente nossa. O conhecimento de Umbanda não é guia espiritual que ensina. Então, as pessoas dizem, o meu caboclo vai me ensinar a fazer algo, e eu vou ter uma conexão com o orixá, porque o meu caboclo vai ensinar. Não vai. Não vai. A maioria não consegue saber o nome do guia, com certeza. Essa capacidade mediúnica de aprendizado e transmissão de ensinamento, ela é uma capacidade muito específica. Então, nós precisamos de um médium revelador para que isso aconteça. O Rubens foi o último encarnado revelador. A anterior dele, ele foi o Chico. Entre o Chico e o Rubens não teve médiuns reveladores. Então, porque
trazer psicografia do astral é fácil. Não há dificuldade nenhuma. É tão difícil quanto é incorporar. Fazer uma psicografia é tão difícil quanto é incorporar. Né? Então, o processo mediúnico ele é algo que, se bem estudado, se bem amadurecido, ele é muito simples. Ainda assim, isso não mostra um bom relacionamento com o guia espiritual. Então, existe muita... é uma complexidade de coisas para fazer um amadurecimento de um médium muito grande. Quando as pessoas imaginam que nós damos um curso de teologia, como é o que nós temos na plataforma, duração de 11 meses, quase um ano, na realidade, e com muito conhecimento e tudo, né, tudo aquilo que a gente sabe, as pessoas imaginam que eu vou formar um médium. Não, de jeito nenhum. Ali eu vou dar a base. Esse um ano é uma base para que, através de uma vivência, a pessoa vá ter o relacionamento correto, o amadurecimento correto, seu crescimento pessoal. E nós não seremos nunca bons médiums, nós não seremos nunca boas pessoas se nós não amadurecermos. Mediunizar não é sinal de ser bom médium. Uhum. Ser inconsciente, fazer pirotecnia, comer carne crua, beber 1 litro de cachaça, não é sinal de ser bom médium. Nunca foi. Isso é ridículo. Então, se tem algum irmão, porque meu pai de santo comia cará, o dendê pegando fogo, desculpa, mas isso não engrandece nada a Umbanda. Nós precisamos de pessoas maduras na Umbanda. Esse amadurecimento é o que vai fazer uma conexão com os nossos guias espirituais e vai fazer com que a gente aprenda o que é essa conexão, aprenda o que é um crescimento. Então, essa base, esse tripé que tu falou, Sérgio, que foi muito pertinente, ele ainda assim, ele para ser entendido, ele é muito mais profundo do que isso. A necessidade de uma percepção muito maior. Como a gente já havia falado, sair da superfície, né? Parar de arranhar a superfície mais a fundo. Né? Então é isso. Jorge, uma coisa, muitas pessoas perguntam, vêm a nós e querem saber, tem alguma forma de desenvolver mediunidade, de melhorar minha intuição, de fazer eu escutar melhor o recado dos meus guias? Na verdade, não tem mágica para isso, né? Que nem você falou, é treino, 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 treino e conhecimento. É treino. Tem como eu tocar a quinta baquiana no violão se eu não tiver praticado durante 30 anos? Não. Não tem. Não tem como tu ser um bom músico se tu não praticar diariamente durante horas. A mediunidade ela não é diferente. Não tem como eu ser um bom cozinheiro se eu não praticar muito bem sobre o meu paladar, se eu não aprimorar. Não há como eu entender de vinho se eu não aprimorar também as minhas papilas gustativas e praticar. Para tudo eu preciso de prática. A Umbanda não é diferente, a Umbanda precisa de prática e de estudo. Né? Então, as pessoas, desde muito jovem, as pessoas escutam os seus pais, escutam as pessoas, tu precisa estudar. Tu precisa estudar para seguir o exemplo de fulano, ou tu precisa estudar para não seguir o exemplo de fulano, mas sempre há a necessidade de estudar. Se a pessoa ela pratica terapia, ela precisa estudar a terapia. Se ela faz magia, ela precisa conhecer a magia. Se ela vai se tornar médica, ela vai passar anos numa faculdade, fazer pós, vai fazer doutorado, vai fazer uma especialização para se tornar alguém habilidosa no que ela faz, e vai estudar a vida toda. Mediunidade não é diferente. Quem é que trouxe a ideia ridícula, né, de que a Umbanda não se deve estudar? Então, estuda uma parte, somente uma delas. Então, nós temos são muitas coisas para fazer com que a minha mediunidade melhore. Eu preciso escutar melhor os meus guias, mas não é escutar com os meus ouvidos. Se eu não tenho a mediunidade de clareaudiência, ela não vai aparecer do nada. Sim. Mediunidade não surge do nada. Eu preciso descobrir qual é a minha capacidade, dentro dela ser um bom médium. E se eu tenho uma mediunidade horrorosa, que não serve para nada, que não serviria, eu me torno alguém que entenda os princípios da Umbanda. Eu conheço muito cambono, muito mais sábio do que muito médium que se acha muito, muito poderoso. Às vezes eu preciso ter entendimento da vida. Quantas vezes uma pessoa senta no pé de um preto velho, de um médium inexperiente, de um jovem, que ainda tem muito para viver, sai entristecido e conversa com um cambono maduro, e esse cambono traz o que o cara queria ouvir. Né? Mostra para ele o que seria intuído pela espiritualidade, com certeza, claro. Mas não foi por uma mediunidade ostensiva, foi porque ele possuía nele a sensibilidade necessária. Então, a gente precisa esquecer um pouco dessa habilidade
dessa esperança que eu me torne telecinético, que eu consiga mover objetos, que eu traga elementos do algodão, como alguns médicos fazem, esquecer disso, esquecer dessa pirotecnia e lembrar que a Umbanda ela está pautada principalmente numa ética e numa moral de vida. E não é ser perfeito, né, Sérgio, né, Cássia? Eu não sou perfeito, eu já fiz muita burrada na minha vida. E muitas vezes eu repeti para ter certeza que era burrada. E isso me torna humano. Isso não me torna um péssimo umbandista, isso me torna humano. E isso demonstra que se eu aprender com o meu erro, eu deixei de ser burro. Só isso. E um umbandista é isso. Mas eu me envergonho. Hoje, eu me envergonho quando eu, de repente, por impulso, por um momento de ira, e eu acabo cometendo um erro que eu sei que aos olhos dos meus protetores é um erro pequeno, mesquinho, de ser humano fraco. Eu me envergonho. Aí eu peço perdão, porque assim, eu preciso melhorar. E às vezes a gente repete, né? O erro, de ti mesmo. Os guias, eles não vão nos avaliar muito, não é a função deles. Então isso mostra também, que a vida te trouxe maturidade. Talvez não como médium, talvez não. Talvez sim, mas a vida nos traz amadurecimento. Por isso que nós, quando conversamos com alguém idoso, ele nos faz tão sábio. Né? Ele não é sábio porque ele, durante toda a vida dele, ele somente fez coisas boas. Ele é sábio, geralmente, porque ele fez muita coisa errada e aprendeu com os erros. E assim deve ser o nosso comportamento como umbandista. A Umbanda nada mais é do que ser uma pessoa madura, ética, né? Com uma moral adequada aos nossos tempos, né? A moral se muda com os tempos. Jorge, me fala uma coisa, você comentou aí que a gente tem aí alguns sacerdotes, e com certeza você também, que sabem falar do ponto de vista aí dos nossos guias, o que é e o que representa essa pandemia para a Terra, para o ser humano, para a gente que está aqui. E você tem participado de discussões sobre isso? Você poderia resumir um pouco para nós? Eu não participo de discussão sobre isso. Tá? O que eu vejo é muito achismo, muita gente falando sobre o assunto e muita mensagem da espiritualidade, e aí antagônicas, né? Mensagens antagônicas, uma mensagem dizendo uma coisa, outra mensagem dizendo outra. Então eu não entro nessas discussões. Geralmente eu posso sim dar o meu ponto de vista, posso falar um pouquinho sobre isso, mas eu não estou dizendo que os irmãos estão errados, nem que as psicografias do Divaldo Franco são um monte de asneira, embora sejam a maioria das vezes, né? Então não é isso, tá? O que eu quero dizer para vocês é que existe sim uma estrutura espiritual que trata disso, só que a gente precisa entender primeiramente, antes de trazer o aspecto etéreo, divino e magnífico da pandemia, tá? Não que ela seja isso, porque ela não é uma tragédia, mais de 100 mil pessoas mortas, então realmente se tem alguém que foi atingido, eu trago aqui todo o meu sentimento de consternação ao momento. Mas a gente precisa entender que a Terra passa por ciclos onde nós temos esse como um dos problemas naturais. Tivemos a gripe espanhola, tivemos outras pandemias, né, maiores que a Covid, e a Covid ela não é maior porque tecnologicamente a gente evoluiu, a gente aprendeu com os erros do passado, a maioria, muita gente não, muita gente é negacionista, a gente sabe disso. Então, sim, isso é um problema natural, isso faz parte de um processo natural da espiritualidade. Então, existem estruturas espirituais, quem quiser estudar sobre isso vai encontrar pouco material, mas que se chamam mônadas. As mônadas são as estruturas que sustentam os processos virais. Essas mesmas mônadas são a gente pode chamar de espíritos ancestrais que sustentam, por exemplo, as plantas que sustentam as abelhas, animais insetos que possuem o mesmo padrão. É o mesmo tipo de estrutura espiritual que sustenta os processos virais, ok? Quando a gente observa, vamos olhar de um outro ângulo, quando a gente observa um verme comendo a carne humana em putrefação, a carne do animal em putrefação, a gente imagina como aquilo surge, por que eles têm aquele comportamento. Eles fazem parte de um processo da espiritualidade, um processo dos tronos divinos e das mônadas, que são estruturas
intermediárias também de manutenção espiritual. Então, eles têm um comportamento natural e eles servem para purificar aquele ambiente realmente, retirar aquilo que tornaria impossível o convívio, se os corpos apodrecessem, eles não deteriorassem, não fossem retirados daquele ambiente através de uma outra estrutura. Então, isso é uma estrutura natural. Então, as estruturas virais, elas se alteram. Muitas pessoas querem trazer a discussão para o plano quântico, que os vírus vivem no espiritual, vivem aqui. A gente precisa tirar essa mania de puxar da ciência explicações que não são necessariamente ligadas à ciência. A gente precisa trazer para o mundo espiritual o que se sabe e que sim, nós temos uma ciência divina, uma explicação divina. Então, tirando isso e sabendo que existe naturalmente estruturas espirituais que sustentam, a gente precisa tirar a ideia de que magos invertidos fizeram os laboratórios do astral. A gente precisa parar com esse culto ridículo, né? Tem um autor espírita que escreve com guias de Umbanda, e ele escreve um monte de coisa ridícula, e a gente precisa tirar isso. Então, eu entendo que eu respeito ele tem lá as ideias dele, mas isso é um culto, isso me parece muito igreja evangélica, sabe? Então, o pessoal chama de mago negro, extremamente errado chamar assim, são magos invertidos, né? Porque o negro não tem nada de magia negativa, pode até fazer, mas não é o negro, então a gente precisa tirar esse termo racista também. Mas, de qualquer forma, esse mago invertido teriam laboratórios lá embaixo e fariam vírus que matariam uma grande percentual de humanos. Isso é ridículo, né? E trazer essa informação através de psicografias é mais ridículo ainda. Isso demonstra que falta ainda conhecimento sobre estruturas espirituais, entender as camadas umbralinas, como elas funcionam, entender o que são estruturas espirituais. As pessoas não se aprofundam no conhecimento, querem psicografar em coisas que não conhecem, vai sair coisa torta mesmo. Então, primeiro isso. Então, em resumo, é assim, existe uma estrutura de manutenção da Terra e essa estrutura, ela está criando essas alternativas ou essas ferramentas para... Mas vão purificar parte da população? Sim, algumas pessoas sim vão evoluir, sim vão aprender, mas um percentual baixíssimo de pessoas, a maioria vai ser negacionista, porque se não for ela morrer, ela não acredita. Né? A gente sabe hoje, e isso é uma informação que vem do astral, e quando uma informação vem do astral, ela deve ser escrutinada. Se vem uma psicografia de um único médium, sem uma confirmação espiritual de vários outros médiuns que saibam que eles possuem uma integridade, um conhecimento sobre espiritualidade, mediunidade ostensiva, ela deve ser colocada ali em quarentena, vamos usar esse termo. Essa informação não deve ser utilizada como se fosse uma verdade absoluta, e é isso que me preocupa. Essas verdades absolutas, assim como o que eu falo, não deve ser usado como verdade absoluta. Deve ser baseado para que a pessoa busque o estudo e veja se eu estou falando algo que é pertinente ou não. Então, nós temos todo o direito e o dever de duvidar de qualquer informação que venha do astral. Esse filtro permite com que as informações que são levadas a sério, elas possam ser utilizadas corretamente. Essas formas que as pessoas estão vendo, por exemplo, os magos invertidos, tá? Que são seres muito poderosos e que ninguém consegue lidar com eles, e eles querem destruir o Zé da esquina, essa ideia, ela lembra muito ao diabo da igreja evangélica. Nós estamos dando um poder para algo que não existe. Então, a primeira coisa é isso. A espiritualidade, sim, está atuando no astral, sim, está amparando os irmãos que estão desencarnando, sim, ela está dentro do possível amparando as famílias, sim, óbvio, né? Não seria natural. Se a gente morrer de cirrose, a espiritualidade também está nos ajudando. Então é óbvio que ela não vai abandonar. A espiritualidade não está sofrendo um baque de espíritos que estão desencarnando que ela não consiga lidar, eles têm estruturas para lidar, e lembrando que cada um que desencarna vai para uma região. Nem todo mundo é recebido com maca no nosso lar. A maioria vai para um umbral. A realidade é essa. Então já estava tudo programado, é isso? Não vou dizer que estava programado, porque assim, a gente tem essa ideia de que Deus programa tudo. Não, nós carregamos a nossa parte das coisas que acontecem de acordo com as nossas ações. De acordo com as nossas ações. Então, se nós
temos a consciência de lidar com a natureza de forma correta, a natureza responde dessa forma. Se nós não trabalhamos de forma correta, ela responde de outra. Se hoje nós temos um aquecimento global, e a ciência diz que tem, então quem sou eu para dizer que não? Né? Se ela hoje diz que nós sofremos com o aquecimento, né? Agora, hoje está frio, não tem aquecimento. Não é assim que se vê, a gente tem que buscar dados. Né? Mas se hoje a gente sofre com aquecimento global, é porque nós fizemos muitas coisas que não foram benéficas ao planeta. Se hoje nós temos seres extintos, nós matamos muitos seres. Então, muito disso é responsabilidade nossa. Outras estruturas podem ser movimentadas pela espiritualidade? Sim, claro que podem. Pode esse vírus ter sido trazido pela espiritualidade? Sim, é claro que pode. Mas pode também ter sido somente um processo reativo da criação? Sim, porque quando a gente faz algo, existe um processo reativo da lei maior. Esse processo reativo não é porque Deus assinou algo para que acontecesse ou porque isso estava como algo que deveria acontecer. Isso é um processo reativo de equilíbrio. É muito natural. Então, qualquer coisa que acontece sempre um processo reativo. Nem sempre no nosso caso, quando acontece algo de ruim, é macumba. Às vezes, é somente um processo reativo da minha ação. Então, sim, os processos desse momento, que é extremamente calamitoso, ele é, sim, trazido, ele é, sim, um processo reativo também. Pode ser uma ordenação divina? Pode ser uma ordenação divina. Mas esses conhecimentos, eles não são conhecimentos que a espiritualidade está preocupada. Ela não está preocupada com isso, no sentido de que deve nos dar explicações para o que está acontecendo. Nós, como religiosos, precisamos acreditar, sim, que a espiritualidade está nos amparando, e ela está. Então, essa é a minha função. Nós, como religiosos, temos a obrigação moral daqueles que têm capacidade de movimentar estruturas energéticas de amparo. Sim, aqueles que são magos devem, aqueles que são religiosos de Umbanda devem fazer seus trabalhos de amparo à humanidade. Isso são responsabilidades nossas. A espiritualidade, ela não precisa se envolver com isso. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade, ela nunca é negacionista. Então, a espiritualidade, o meu caboclo não virá de máscara porque esse vírus ele está ligado ao meu padrão vibratório, se eu sou bom ou não sou bom. Isso é outra asneira. Tem gente boa morrendo, gente ruim morrendo. Então, a gente precisa levar essa pandemia do jeito que deve se levar esses casos, através da informação da ciência. A pandemia, ela deve ser tratada de forma sanitária e não de forma religiosa, como alguns estão tratando. Eu devo, como religioso, fazer todo o procedimento correto, fazer tudo que eu acredito ser na minha religião, independente qual é. Se eu sou evangélico, eu rezo na minha casa. Se eu sou umbandista, eu louvo na minha casa. Se eu sou católico, faço novena na minha casa. Mas eu não devo ser negacionista, porque a espiritualidade não é. A espiritualidade não é. Então, a gente precisa trazer o que é espiritual, aquilo que eu devo tratar é espiritual. Então, o que eu trato? Uma pessoa que está sofrendo porque alguém convalesceu na sua família, ela deve ser tratada como um preto velho trataria, com amor, com carinho, com palavras de esperança, com amparo. Essa é a responsabilidade do médium umbandista, não só do preto velho. Mas eu não devo tentar trazer uma explicação fantasiosa para a pessoa se não está sendo dada pela espiritualidade. A espiritualidade está muito quieta. Então, aqueles que têm uma mediunidade realmente intensiva sabem que a espiritualidade está muito quieta quanto a isso. Eu tive, antes da pandemia, psicografias que falaram que aconteceria algo parecido, não me explicaram por quê, porque não era para saber. Mas muitas pessoas estão criando uma fantasia sobre eu preciso psicografar para trazer a esperança. Não é assim. Nós precisamos aprender a lidar com calamidades, aprender a lidar com aquilo com o que acontece de forma natural, entendeu? Que é triste, mas de forma natural. Nós temos hoje aí uma cidade de médio porte de pessoas que morreram. De médio porte. As pessoas querem trazer explicações sobre como a espiritualidade está agindo, se isso é ou não é divino, se isso é um castigo ou não é um castigo, falando asneiras, falando que, porque tal escola de carnaval fez não sei o que com Jesus, ou fez arminha com a mão, dizendo que isso é um castigo divino, isso é ridículo.
Isso é ridículo. E o brasileiro, de forma geral, ele se comporta de forma ridícula, né, por causa do negacionismo e falta de informação das coisas. Então, eu preciso lidar com essa calamidade e a gente precisa aprender a sentir. Se eu quero me mostrar espiritualizado, para de psicografar e acende uma vela para quem morreu, para a divindade que cuida, porque não se acende vela para morto, se acende vela para a divindade que cuida deles. Então, assim, é muito mais útil. Ao invés de tentar buscar explicações para se tornar um médium famoso, as pessoas deveriam estar juntando comida para dar para morador de rua. É isso que as pessoas têm que fazer. E assim, eu tento ser o mais polido possível, porque realmente me indigna muito ver a espiritualidade tão fragilizada de umbandistas. E a Umbanda, ela não é uma religião de pessoas fracas, ela é uma religião de pessoas extremamente disciplinadas. Ela é uma religião que lida com espíritos que sofreram no passado atrocidades. O processo de manifestação arquetípica na Umbanda, ela é um processo extremamente bem montado da espiritualidade, onde nós temos exatamente tudo aquilo que nos incomoda como arquétipo de espíritos humanos, de espíritos de Umbanda. Se a gente olhar o Preto Velho não é porque ele é fofo, porque ele foi perdoado, que ele está ali. Não, é porque a gente observa o que a gente fez no escravagismo, dos mais de 300 anos de sofrimento de um povo. Quando a gente olha o Exumirim, e as pessoas querem fantasiar, porque não tem ideia de que seja um Exumirim, a gente olha o que? No arquétipo, um menino rebelde, de rua, o que nós sabemos que não é, porque ele não é nenhum espírito humano, mas ele se apresenta por quê? Porque nós não olhamos mais as crianças de rua, nós olhamos para o lado, a gente faz de conta que não enxerga um menino que está pedindo esmola no semáforo. Então, nós somos cegos, nós temos um trauma social enorme e nós não lidamos com isso. Quando uma pombagira recebe o arquétipo de prostituta, ela recebe o arquétipo de prostituta porque nós não lidamos bem com a mulher, nós somos misóginos. O povo brasileiro é misógino, racista, ele é preconceituoso, e a Umbanda, ela traz os arquétipos para que a gente altere o nosso processo psicológico e sim evolua dessa forma. Então, a Umbanda, ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Eu preciso saber disso tudo para ser um bom bandista? De forma alguma. O próprio Pai Joaquim fala, a Umbanda é a religião que pode ser trabalhada da forma mais simples, é só botar um ponto, tremelicar e sentar no banquinho, ou ela pode ser tratada de forma madura, de aprendizado, de crescimento individual, né? Ela pode nos propiciar uma evolução tão pertinente, madura e bonita quanto de qualquer religião que a gente imagine que possa nos ajudar a evoluir. Fala demais, né? Imagina. Mas tá incrível. Toda coisa que eu fico aqui o resto da noite ouvindo você falar. Deixa eu só colocar aqui. Jorge, olha, o teu povo está adorando aqui. Tem até uma pergunta, deixa eu até colocar na tela, uma pergunta da Camila Lopes. Ó, a Camila colocou aqui, ela é umbandista há pouco tempo, quase 2 anos, queria tirar uma dúvida. Ela está fazendo um curso contigo. Ela diz que tem muito medo da morte, que causa crise de ansiedade, pânico, e ela está estudando justamente para isso. Como que ela pode controlar esse medo? Como que ela pode controlar esse medo? Ela diz que não consegue controlar isso. O que ela pode fazer para ajudar nesse controle desse medo da morte, que não é só dela, com certeza muita gente tem? Então, Camila, assim, hoje nós vivemos um momento onde nós estamos profundamente angustiados com o atual momento da vida, e muitos já traziam essas angústias anteriores. Então, síndromes que são doenças modernas, como síndrome do medo, né, os transtornos obsessivos compulsivos e várias doenças modernas, a gente pode, o estresse, né? Então, esses medos, esses receios, eles podem ter muitas causas, tá, Camila? Basicamente, nós precisamos descobrir qual é a causa. A Umbanda nos dá uma possibilidade muito grande de, mesmo não sabendo qual é a causa, nós temos alguns bálsamos que nos amparam nesses momentos. Então, o umbandista, ele tem a possibilidade de acessar a força dos anjos da guarda, do seu anjo da guarda pessoal. Ela tem a possibilidade de acessar a força dos seus guardiões através de firmezas, através de uma simples vela, um charuto e um copo de cachaça. A gente pode acessar a força dos nossos orixás com uma vela na cor correspondente, ou somente uma vela branca, e uma oração do fundo do nosso coração.
Então, nós temos muitas formas de nos conectarmos. Um banho de ervas, uma defumação, isso são remédios que auxiliam para que reduza os sintomas do que tu tem, para que a gente tenha tempo de descobrir qual é a fonte desse teu problema. A gente precisa lembrar que hoje, infelizmente, nós estamos vibrando num nível energético bem abaixo do nosso, né? Porque nós temos, por causa da mudança de padrão vibratório, um reencarne muito grande de pessoas que se encontravam no embaixo. Isso baixa o padrão, não são pessoas nem piores nem melhores, todos nós somos seres humanos em aprendizado. E essa vibração mais baixa nos conecta no embaixo com muita facilidade. Então, existe uma lei que se chama Lei dos Magnetismos, tá? Então, tu está estudando curso de teologia comigo, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá? Essa Lei dos Magnetismos, ela é o que faz com que eu me ligue à estrutura que o meu magnetismo naquele momento permite. Então, se eu estou vibrando para baixo, estou com esses medos e receios, eu vou me conectar a estruturas cósmicas, absorvedoras, e elas vão sugar um pouco mais energeticamente o meu ser. Então, eu preciso me utilizar dessas ferramentas que a Umbanda nos dá. Uma boa defumação, né, semanal, pelo menos, um banho de erva semanal, uma firmeza para a esquerda, uma firmeza para a direita, um anjo da guarda, o que quer que tu já tenha aprendido. Isso são remédios que vão te ajudar. Resolver isso pode ser muito simples, e somente esses remédios já podem resolver, ou talvez tu precise de alguém que tenha experiência para te aconselhar. Em nenhum momento tu vai encontrar alguém que te cobre para fazer isso. Esse tipo de auxílio, ele é sempre feito de forma caritativa, né? Por quê? Porque processos que estão ligados à cura não devem ser jamais cobrados por um médium. Tá? Eu não estou falando de terapeutas. Terapeutas é o trabalho deles, isso é outra coisa. Estou falando de médiuns. Então, talvez tu precise conversar com um sacerdote ou uma sacerdotisa que tenha sensibilidade para poder te ajudar. E é somente isso, sensibilidade. Aconselho também, e acredito que tu já tenha feito isso, que tu busque um auxílio profissional, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou às vezes até um terapeuta, que tenha sensibilidade para poder te ajudar. Espera que eu vou mostrar para vocês a minha visita. Ó, venha me visitar. Eu gosto muito, Jorge. Eu gosto muito dessa linha. Tem mais 3 demônios lá dentro, tô cheio de bicho aqui. Então, quando a gente precisa, Camila, de ajuda, a gente deve começar fazendo o que nós temos na nossa mão. E aí tu vai conseguir, sim, com o tempo, ser amparada, ser auxiliada. Tenho certeza absoluta disso. E, Camila, se tu está tendo aula conosco, não te acanhe em mandar uma mensagem perguntando, pedindo ajuda. O que talvez tu não deva fazer é somente basear nisso para a tua melhora, tá? Não existe guru, como eu disse. Guru não é uma coisa boa. Tu deve basear o teu crescimento, sim, com o amparo, com o auxílio de muitos, e se eu puder ajudar, a mãe Natália também puder ajudar, nós ajudaremos, mas tu deve buscar muitas opiniões, de pessoas qualificadas, tá? Não de fulano que acha. Rede social não é lugar para esse tipo de coisa, nós expormos dores. Então, eu tenho certeza que a Umbanda vai ser um bálsamo na tua vida. Sabe quem escreveu isso aqui, Jorge? Eu gosto muito dessa linha, Lapa. Deixa eu só falar uma coisinha, por favor, complementando aqui. Eu gosto muito dessa linha de trabalho, onde a gente, enquanto umbandista, mostra para as pessoas que elas precisam, sim, do apoio de especialistas da Terra. Né? Eu gosto muito disso, essa coisa que a espiritualidade está aí, a gente está aí com conhecimento para poder orientar, ajudar, ensinar. Mas existem algumas limitações físicas que têm que ser tratadas como especialistas da Terra. Então, eu acho muito interessante isso, encaminhar algumas coisas, alguns problemas. Eu mesmo, com todos os anos que eu tenho de Umbanda, quando eu preciso de uma ajuda médica, eu vou ao médico. Quando eu preciso de terapia, eu procuro um terapeuta, porque são coisas do inconsciente que a espiritualidade até tenta me mostrar e eu não consigo enxergar. Então, alguém falando com todas as letras, alguém qualificado, né? Então, eu gosto muito desse trabalho em paralelo e dessa valorização também do ser humano qualificado para ajudar o outro ser humano. Eu acho isso muito bacana, Jorge. Muito obrigada. Sabe quem escreveu isso aí, Jorge? Não. Mestre Gilson Curimba. Ô, Gilson, Dindo.
Tá com a gente aqui. É meu padrinho de casamento, Gilson. E a Cássia, você gostou muito da live que fizemos com o mestre Gilson, né? Eu falei que eu quero mais e mais e mais, eu quero mais música, eu quero mais atabaque. Eu acho que eu tô carente, mestre. Gostou do Gilson, nossa, que carinho que a gente tem por ele. Enorme. O Gilson é uma pessoa fantástica. Jorge, continuando, você falou uma coisa há algum tempo aí sobre a questão, voltando à questão do relacionamento, da necessidade do conhecimento, a necessidade do aprendizado. Uma vez eu estava discutindo, tanto com o pai Luiz, eu já conversei muito com ele, como com o pai Cláudio Ricomini também, já falei muito com ele sobre isso. Na verdade, quando a gente conhece muito, a gente quer passar muito. Tem aquela coisa, eu preciso estudar para dar condições do meu guia dar uma melhor consulta. Por exemplo, eu trabalho com o seu Pena Branca, e o seu Pena Branca é um mestre em ervas, ele conhece tudo de ervas. Eu preciso estudar ervas para poder dar condições do seu Pena Branca dar uma consulta e passar um banho, senão eu vou ficar sempre no manjericão, alecrim, arruda e guiné. Manjericão, alecrim, arruda e guiné. Mas a gente não corre um risco nisso, de eu estudar, conhecer, de eu me colocar um pouco na frente do guia? Corre todos, graças a Deus. O que acontece, assim, Sérgio, na minha opinião, e eu quero que todos entendam o seguinte: de forma alguma eu dito qualquer lei sobre Umbanda, porque o meu conhecimento é o mesmo de todos os irmãos que estão assistindo, da Cássia, e talvez até muito menor que o de vocês. Mas, assim, nós precisamos aprender mais do que somente conhecer. Claro que é muito importante conhecer banhos, então se tu tem um guia Pena Branca, que é uma hierarquia de professores maravilhosos, tu saber ervas e ele poder se utilizar permite que tu passe à frente, com certeza. Mas vamos lá. Qual é a regra para eu poder fazer uma boa comunicação espiritual? A regra para fazer uma boa comunicação espiritual é o que eu passo como informação espiritual do meu guia, seja algo que seja pertinente ao auxílio e amparo da pessoa. Basicamente é isso. Nós sabemos que a estrutura espiritual de um terreiro, quando ele está em atendimento, se nós temos 10 pessoas no campo físico, nós temos 100 no astral. Uhum. São espíritos que são acompanhados, que acompanham, que vêm em busca de luz, em busca do amparo. Nós precisamos de amparo, somos auxiliados pelos guias espirituais, e nós temos ali um número de guias espirituais no astral também grande, mas que nem sempre supre com um número a auxiliar a todos. Tem coisas que os nossos consulentes, que as pessoas que buscam ajuda, são coisas muito simples. Um médium amadurecido, com conhecimento, eles não precisariam estar incorporado para ajudar. Uhum. Né? Mas a Umbanda, ela traz na sua ritualística, na sua apresentação, essa manifestação espiritual, arquetípica, né? Manifestadora de magias, tudo mais como a gente sabe. Mas se um assunto ele pode ser resolvido com o amparo do próprio médium, não precisa o guia ele simplesmente fazer uma mega conexão e desgastar o médium excessivamente. Porque provavelmente 90% das coisas se resolvem com coisas muito básicas. Então, o que a gente precisa perceber? Sérgio, uma pessoa chegou lá precisando tomar um banho energético, precisando tomar um banho para poder se limpar energeticamente. E aí o Sérgio vai lá e passa um banho de arruda, guiné e alfazema. Esse banho ele é um banho que vai ajudar a limpar? Vai ajudar a limpar. Esse banho é um banho que causaria algum mal? Não causaria algum mal. Então, se o Sérgio não tiver o receio de passar esse banho, provavelmente o amadurecimento, o crescimento, vai fazer sim que, se o guia quiser uma erva diferente, ele consiga manifestar. Uhum. Então, o que o sacerdote que cuida do seu corpo mediúnico deve fazer? Trazer muito conhecimento e só permitir que os médiuns atendam se eles tiverem condições de atender. A gente sabe que isso não é uma realidade. A gente sabe que a maioria dos sacerdotes precisariam passar por desenvolvimento mediúnico. E eu não estou tentando ser prepotente. É uma questão de observação. A maioria dos sacerdotes. Então, médium nem se fala. E a gente sabe que a maioria dos sacerdotes estão preocupados em número. Não é? Eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, por favor, me cortem na hora.
A maioria é como a Érica falou, tem sacerdotes e sacerdotes. Né? Eles querem mostrar que o seu terreiro é grande, é poderoso, e esquecem de estabelecer regras, né, comuns, que sejam saudáveis ao grupo. Eles esquecem de serem duros com seus médiuns, porque eles têm medo de perder um médium. Não é nem a mensalidade, às vezes, que eles estão preocupados. Eles estão preocupados se tem grossas colunas, isso traz um público grande, e tratam com clientelismo seus consulentes. Aprisionam médiuns que são infelizes nos seus terreiros. Então, assim, nós precisamos de amadurecimento do médium, mas isso precisa de um sacerdote maduro. Se eu tiver conhecimento e eu estiver numa casa que não me traga todas as possibilidades, em algum momento eu vou abrir os olhos e eu vou poder ir para o caminho mais adequado. E não tenho medo de sair de casas que fazem que nós tenhamos um relacionamento tóxico. Porque nós também temos relacionamentos tóxicos com casas espirituais. Não é só marido e mulher ou casais, independente de orientação sexual, que possuem relacionamentos tóxicos. Não é só no trabalho espiritual também. Então, se eu estou tendo um trabalho tóxico, se eu vejo algo errado, não aceitem. Simples. E assim, também não é tão difícil a gente perceber quando aquela relação está ficando abusiva. Está passando dos limites do espiritual, a palavra da ordem é caridade, então, assim, quando tudo está passando dos limites do normal, você percebe, e não adianta. Eu sou uma pessoa que eu falo, gente, a espiritualidade não manda castigo, a espiritualidade não manda grosseria, a espiritualidade não tem vaidade. Tudo isso é do ser humano que está conduzindo aquela ação, que está conduzindo aquele terreiro. Então, assim, quando você vê vaidade falando mais alto, quando você vê falta de tolerância falando mais alto, não é a espiritualidade falando. Às vezes nem tem mais nada de espiritualidade naquilo, né? Então, também cabe a cada um conhecer os princípios do amor e da caridade para poder enxergar se por trás daquela pessoa dura tem esse amor e essa caridade. Porque o fato de você cobrar de uma pessoa dentro do terreiro que ela use o branco, que ela esteja seada, que ela tome seu banho de erva, e você ser duro nessa cobrança, não significa que você não tenha amor, que você não faça caridade. É diferente. Agora, dirigente cobrar que a pessoa, às vezes, assuma dívidas que não pode, ou faça coisas surreais, aí, pera um pouquinho, passou do limite e está ficando fora do princípio da caridade. Então, a gente precisa também pensar nisso, como em qualquer relacionamento, né? Que o abuso existe, claro. Mas tem uma pergunta aqui, ó, que tem uma pessoa perguntando, qual a nossa opinião sobre os terreiros que estão fazendo giras? Estão fazendo giras presenciais ou giras virtuais? Também eu gostaria da sua opinião, Jorge. Maria Aparecida Constante. Os tipos de giras que estão acontecendo. Bom, eu respondo, não tem problema. Eu vou deixar sempre vocês trazerem as perguntas do pessoal que está fazendo, até porque quem está conduzindo a live são vocês, e eu sou aqui só Tô andando no bondinho de vocês, tá? Então, quando tiver alguma pergunta, fiquem muito à vontade, eu não me nego. Eu sei que alguém perguntou do chimarrão, quem foi? Foi mestre? Mestre, tá lá guardado lá. Hoje eu não trouxe, hoje eu tô com um charuto. A gente tem que tomar um chimarrão, tá, Gil? Tem que marcar assim que passar a pandemia, eu quero tomar um chimarrão com o mestre. Pessoal, como eu disse, nós precisamos, eu já falei na live algumas vezes sobre isso, eu acho, deixei minha opinião muito bem estabelecida, mas eu vou responder novamente, até para aqueles que entraram agora. A Umbanda, ela não pode ser negacionista. Então, nós, umbandistas, isso foi o assunto da live principal, nosso relacionamento com os guias, nós não podemos, como médiuns umbandistas, ficarmos desesperados. Se nós temos um relacionamento saudável com os orixás, com nossos guias espirituais, esse relacionamento ele pode ser manifestado na minha casa, sem incorporação. É proibido a incorporação, Jorge? Não, cada um faz o que quer. O que eu quero dizer é que relacionamento bom com os meus guias orixás não tem nada a ver com o meu tipo de mediunidade. A minha manifestação através dos meus guias espirituais
pode ser somente contemplativa, tá? Então, nós precisamos, como umbandistas, nos tornarmos menos clientelistas com o terreiro, menos necessitados. A pandemia nos mostra isso pode servir de aprendizado. Então, eu respeito quem acha que pode fazer gira, né, mas eu quero lembrar uma coisa para aqueles que estão fazendo giras, e eu não vou apelar para o lado espiritual, tá? Não vou fazer isso. E eu também não tenho o menor medo de pegar Covid. As pessoas dizem, eu tenho medo. Não, não é medo, é respeito a quem não vai aguentar ter essa doença. E é isso que as pessoas têm que entender. Eu não uso máscara porque eu odeio aquele troço que abafa a minha cara. Eu tenho rinite, eu vim do sul, então eu tenho tudo que é it que você pode imaginar. Mas eu uso a máscara porque eu preciso respeitar o outro. Então, se eu, como umbandista, não respeito o outro, eu não aprendi o que é Umbanda. Eu não aprendi o que é Umbanda. Começo por aí. Segunda coisa, nós somos uma religião diariamente atacada. Uma notícia recente, retiraram da casa do presidente, do nosso atual presidente da República, um quadro sobre os orixás. Simplesmente retiraram de lá porque possuía orixás, e o orixá é demônio para algumas religiões. Se morrer um por culpa da Umbanda, e mesmo que ele não morra por culpa da Umbanda, a Umbanda vai carregar isso, vai ser motivo para uma nova Inquisição. As pessoas precisam entender isso. A Umbanda é uma religião de consciência, de percepção. Então, sim, os estudos com todas as regras podem continuar? Acho que sim. Mas trazer pessoas convalescentes para dentro do terreiro, porque quem vai no terreiro está necessitado. Muitos estão com doenças físicas, são grupo de risco, é irresponsabilidade. Não é uma questão de medo, de minha espiritualidade é superior, ela ganha, não é. Não é. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência. Nós precisamos parar de tratar coisas que devem ser tratadas através do entendimento da ciência, através de achismo. Não, mas é porque existe aquela coisa também, né? Eu estou abrindo uma gira, tenho toda a proteção do astral lá dentro, nada vai acontecer. A Coreia do Norte é um exemplo. Boa parte dos infectados na Coreia do Norte é por causa das igrejas. Boa parte é. Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas reunidas sem máscara, sem respeito. Não entenderam porque a dor não alcançou as suas casas. Então, assim, é falta de responsabilidade. A espiritualidade, e aí eu preciso que isso seja visto num contexto, ela não tem nada a ver com isso. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E não me venham dizer que o meu preto velho falou que a casa está protegida do coronavírus. Não me falem uma asneira dessa. Isso é uma asneira. A pessoa que fala isso, ela não entendeu nada. Mesmo que a minha casa estivesse blindada, e isto não acontece, um bandista se acidenta de carro, um bandista tem calo, tem unha encravada, tem gripe, um bandista tem tudo que qualquer ser humano tem. Tem tudo. Então não me venham dizer que a sua casa está blindada. Não está. Está sendo irresponsável. É óbvio que uma casa que tem um convívio familiar entre várias pessoas, as pessoas podem fazer giras fechadas na sua casa. Já se veem nos outros dias, por que não vão fazer? É óbvio que se a pessoa quer, de alguma forma, fazer uma gira online para trazer esperança para o próximo, isso é uma questão de que se os guias da casa permitem, ok. Não é essa questão, porque o vírus ele não passa por computador. Ele não é um chip dos Estados Unidos. A gente precisa parar com esse negacionismo e entender que isso é algo sério, que deve ser levado com seriedade. Nós tivemos uma primeira onda, estamos alcançando a segunda onda, nós estamos num platô com uma morte média de quase 1.000 pessoas diária. Tem dias que sobe lá em cima, vai lá em cima, tem dias que é mais baixo, mas a média é 900. Nós não alcançamos um platô baixo. Então, existe uma quantidade grande de pessoas morrendo. Umbandistas, evangélicos, muçulmanos, não escolhe religião. Então, vamos parar com isso. E Deus não nos dá mais proteção do que os outros religiosos. Isso é uma asneira. Todos nós podemos sofrer. Todos nós podemos sofrer. Acho que eu respondi. Mas olhem para trás, é demais. Não, respondeu e eu penso a mesma coisa. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos que fazer a nossa parte
para evitar a proliferação disso, seja pelo que for que esteja acontecendo, nós temos que respeitar. Se é um processo do astral, do universo, se não é, o que quer que seja, está acontecendo. Enquanto umbandistas, enquanto minimamente conhecedores da espiritualidade e do que pode estar sendo feito a partir disso, a gente tem que se reservar. É isso que eu entendo. Eu também entendo exatamente como o Jorge, é uma coisa assim, enfrentar isso se achando acima do bem e do mal é uma irresponsabilidade que põe as outras pessoas em risco e a Umbanda em risco, porque agora você me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha pensado. Se morrer um, que vá para o hospital e ali na triagem pergunte onde você esteve, estive num terreiro de Umbanda, você está com Covid e depois falecer, a gente está numa situação muito difícil. Nem fale. Eriquinha, minha filhada querida, saudade de você. Jorge, ela está te perguntando, aquele que você falou sobre sacerdotes, né? Que ela conhece alguns sacerdotes que só vê números. E o que fazer quando o sacerdote obriga e acha que os médios têm que incorporar, e mesmo em aulas de desenvolvimento, obriga o médium a incorporar? Então, qual é o nome dela mesmo? Érica. Assim, Érica, primeiro a gente precisa entender qual é o contexto do obriga, né? Porque ele pode te incentivar de alguma forma, que tu incorpore no desenvolvimento mediúnico, e talvez ele não saiba se comunicar corretamente, isso pareça realmente uma agressividade, ou ele pode realmente ser alguém que está sendo agressivo, está te obrigando, e nós temos tempo para tudo. A mediunidade é uma coisa que tem tempo. Eu posso mediunizar em um dia, eu posso mediunizar em 5 anos, isso não te torna nem ruim nem boa, porque tu mediunizou mais rápido. Então, se tu não consegue mediunizar, te prende aos entendimentos da Umbanda. Estuda, lê a história, aprende. Se tu te sente agredida por esse sacerdote, pica a mula, vai embora, de boa. Assim, o sacerdote tem que aprender a respeitar o médium. É óbvio que existe disciplina, existem coisas que devem ser tratadas com seriedade. Então eu tenho que ver se eu não estou me incomodando por causa do meu ego, porque infelizmente o ego é um problema. Mas tem que ver também se o sacerdote não está sendo egocêntrico. Então eu devo tomar cuidado. Só o sacerdote, acho que por estar na aula de desenvolvimento, por conta disso, precisa dar passagem. Então, ele talvez ele quisesse te ajudar da forma dele, não tivesse a habilidade como professor. Nem todos nós somos professores, eu não sou, eu dou aula, tento ensinar, né, mas dentro das minhas dificuldades naturais, né, então nós não somos obrigados a ser habilidosos em tudo, mas assim, se tu te sente agredida, já tem algo errado, tá? Então se tu te sente, isso pode ser a tua espiritualidade te dizendo, vai lá para outra casa, talvez lá seja mais fácil, né? Talvez seja um momento de recolhimento teu, para que tu possa estudar, ler, te aprofundar, tá? Então nós temos forma. Eu acredito, e eu tenho tido a sorte de pessoas que fazem os cursos do Pemba. Então nós temos agora um curso de teologia que está andando, né? Nós tivemos um curso nós temos vários cursos na plataforma, o Sérgio fez o de ciganos, o de Exu. Então, quando você... Só tem que ser sem o HTTP, tá? É só instituto.eadbox.com que vocês conseguem entrar. Com HTTP vai dar erro. Então, quando a gente estuda, a gente vai se confrontar, às vezes, com coisas que nos incomodam e vai fazer nós pensarmos, né? E eu sempre digo nas minhas aulas, eu gosto muito que me contradigam. Por quê? Porque se a pessoa me contradizer, a gente argumenta, e a Umbanda precisa de argumentação, ela precisa de menos verdades absolutas e um filosofar maior. Infelizmente, nós estamos cheios de pessoas que têm um conhecimento absurdo e aquela realidade ela é imutável e não é assim na Umbanda. Então, se tu te sente desconfortável, busca. Siga sendo uma buscadora. Não precisa sair da Umbanda, não precisa... Quem foi o... Isabel Chaves. Pode ser puxa-saco, Isabel. Gosto muito da Isabel. O que acontece é que eu estou olhando pela página da live e homem,
eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de ler e responder ao mesmo tempo. Não consigo fazer duas coisas. Mas para mim dá o Facebook User aqui. Mas de qualquer forma. Mas essa coisa de não ter a verdade absoluta também é incrível. Essa coisa da maleabilidade, de filosofar mais e impor menos verdades absolutas, isso é incrível. Eu sou odiado por isso. Tem gente que não gosta de mim, não. Porque eu sou crítico, eu sou crítico de mim mesmo. Eu olho porque eu falei há pouco, eu questiono, eu acho que a gente precisa ter muita convicção do que nós falamos, mas ter uma flexibilidade muito grande para a argumentação, para a discussão. Claro. E hoje a Umbanda a gente tem muito achismo, eu vejo muitas pessoas querendo inovar sem às vezes se lembrar que existe um porquê das coisas estarem naquele devido lugar e que existe a possibilidade de pensarmos diferente. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Está tudo bem, agora sim. Podemos discutir e discordar o tempo todo, isso é bom. E tendo um conhecimento técnico como você tem, tendo um conhecimento conceitual como você tem, né? Eu acho que você falar isso, olha, vamos ser tolerantes, vamos ser maleáveis, assim, é de uma beleza tão grande, porque, poxa, de tudo que você já estudou, tá, você está disposto a ouvir o que o outro tem para falar. Acho que essa é a verdade que se traz da Umbanda mesmo, é um grande mestre. Eu estou entrando, fazendo a inscrição nos seus cursos e vou assistir todos, porque... Eu agradeço muito. Tem gente que está te conhecendo pela primeira vez, que é a Annelise. Anne, a nossa live, hein, Anne? Não vai esquecer. A Anne, ela trabalha nas Casas André Luiz, um trabalho maravilhoso. Legal. É minha parceira lá do Amor na Prática, que a gente faz nossas cantorias, nossos cantos, junto com a minha amiga, minha irmã Carla Careca, que também vai estar algum dia aqui. Ó, deve ser um ótimo professor, sem dúvida alguma viu, Anne? Obrigado. Olha, Jorge, você vê, ó, a Clarice Santana está aqui, também está te mandando abraço. Depois eu vou te pedir, Jorge, dá uma entrada depois pelo Facebook. Eu vou ler todos os comentários, eu vou olhar. Dá uma olhada. Surgiu mal. Tem mais uma questão aqui, ó, da Camila. Tem mais dúvida. Vamos colocar a dúvida da Camila. Deixa eu sugerir uma coisa. Vamos fazer o que a Jurema está pedindo. Vamos fazer uma parte 2. Tem muita coisa ainda para se explorar disso tudo. A gente pode pegar o Jorge aí, dar outra saraivada de pergunta nele, mas que hoje a gente já está com 1h30 de live. A gente já está. Vamos só responder essa da. Responde só essa da Camila, Jorge, daí a gente fala. Outra dúvida. Não consigo incorporar sozinha na maioria das vezes. É comum pessoas nos girarem para poder incorporar, porque a maioria das vezes acontece assim comigo. Alguém tem que pegar em minha mão e me girar. Fico na dúvida se é por eu estar ainda ter pouco tempo de Umbanda e não conseguir sozinho. Bom, é a Camila, né? Camila, funciona assim. A mediunidade ela é particular e ela é peculiar. A mediunidade ela possui alguns aspectos. O primeiro dele é que ela é uma manifestação física. Ela não é só uma manifestação espiritual. Muitas pessoas acreditam que ela é só espiritual. Ela não é. A incorporação, isso é uma prática que ela é da Umbanda, ela não é estudada pelo espiritismo, ela não é estudada de forma complexa pelo candomblé ou por qualquer outra religião. Ela é uma manifestação que deve ser estudada por umbandistas principalmente. Então, quando nós fazemos participamos da incorporação, e ela é bem diferente só da psicofonia, estudada por Kardec, né, que foi lançada no livro dos Espíritos em 1857, mas ela é um pouco mais completa, porque além da transfiguração natural, que é aquele rosto de bravo, de caboclo, isso é uma transfiguração, ela é uma composição de muitas mediunidades, então ela é muito diferente de uma pessoa para outra. A incorporação, basicamente, ela se dá através da conexão do nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco e do nosso chakra básico, dependendo do espiritual. Alguns vão se conectar no esplênico, e se for espírito humano, porque a Umbanda ela incorpora espíritos humanos, encantados, que não tem nada a ver com o encantado da Jurema Sagrada, são encantados porque estão no quinto plano da vida, exemplo dos herês, e ela também, nós incorporamos os naturais. Então, algumas umbandas, elas dão a passagem de orixá, dão a ocupação. A ocupação de orixá, ela não é feita por chakra, ela é feita por ocupação de campo energético, por isso que o nome é ocupação, mas nós podemos chamar de incorporação sem problema. Então, quando eu vou manifestar um guia espiritual,
ela é uma conexão de chakras. O que impede a minha incorporação, geralmente? Minha cabeça. A minha cabeça viaja, é o arroz que eu posso ter queimado, será que eu tranquei a porta, o problema dos filhos? Então, a nossa cabeça ela é complexa. O nosso corpo físico também é complexo, porque ele precisa ser límpido para a incorporação. Então, e eu preciso me tornar facinho para a incorporação. Esse processo de girar o corpo, que muitas casas antigas fazem, ela faz o quê? O que tu gire no teu eixo magnético e tu não consiga prestar atenção em mais nada além daquilo ali, porque senão tu vai cair. E aí consegue fazer conexão, porque o teu mental não pensa em mais nada. Então, se tu tiver uma prática meditativa na tua casa, isso pode facilitar muito a tua incorporação. E a prática meditativa não precisa incorporar em casa. Essa prática meditativa, ela pode avultar os teus sentidos mediúnicos, facilitar a tua conexão, o teu entendimento, a tua intuição. E aí, com o tempo, a tua incorporação ela pode ser mais calma. Outra coisa é conversar com o teu pai de santo, ou mãe de santo, teu sacerdote ou sacerdotisa, e pedir para ele que tu não passe pelo processo de giro forçado. Permitir que a tua mediunização seja um pouco mais calma. Então, não precisa de um ponto específico, não precisa de nada disso, mas um pouco mais de tranquilidade. Talvez o teu tempo seja diferente de outro médium, porque todos nós temos tempos diferentes. Tomara que eu tenha conseguido te ajudar, porque uma resposta rápida é difícil poder tratar de todo o processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, como a Cássia comentou, gente, nós passamos já do tempo, mas fica difícil realmente conversar limitado com uma figura, com um amigo que nem o Jorge. Demais, não sei. Não, Jorge, eu adoro. Gente, eu gosto muito. Eu odeio aquela coisa de pessoas que dão aquelas respostinhas de 4, 5 palavras e que deixam a gente pensar que poderia ter mais. Você traz isso pra gente. Você traz uma resposta completa e que deixa a gente querendo mais, mas não por falta de informação. Porque você tem boa informação completa. Ó, a Jurema está pedindo aí já. Vamos ver a última pergunta só, Jorge. Quando você começou o seu curso de teologia, ou de teologia da Umbanda, ele é de 1 ano aí, que eu estava vendo aqui. Ele vai dar quase 1 ano, tá? Deixa eu fazer o meu jabá bem rapidinho. Nós temos muitos cursos, nós acabamos de lançar um curso de Exu, que é um curso de 9 horas, eu falando 9 horas, mas muito material extra, vídeos, documentários, muito artigos escritos, uma apostila com mais de 60 páginas escritas, não é de figurinha. Então tem bastante material para estudo de Exu. E nós lançamos também, há mais ou menos 1 mês, não chega a 1 mês, o curso de Teologia de Umbanda Sagrada. A aula gratuita está lá, quem quiser assistir essa aula, tem uma aula de apresentação gratuita, e ele fica gravado as aulas estão lá gravadas. Aqueles que quiserem fazer sua inscrição, ainda dá tempo, a gente ainda deve deixar mais alguns dias antes de encerrar elas, não porque não possa entrar depois, que até poderia, porque as aulas são postadas todas as terças-feiras, às 8 horas da noite é postada uma aula, e essa aula ela vem com, além das aulas, algum material extra sempre. Então a gente prevê a apostila em torno de umas 400 a 500 páginas de material escrito, então é muito rica o material, fora livros de download, todos os livros de download já não possuem direito autoral mais, já são livros que já passaram, nós não postamos livros que possuem direito autoral, nós entendemos que a Umbanda precisa começar a ser ética, e postar um livro sem autorização do autor é roubar dele. Como é que eu posso fazer Umbanda sendo assim? Então a gente tenta trazer esse aspecto. Então nós temos ali um material vasto, está lá, são 3 ou 4 aulas já que tem postadas, então a pessoa pode entrar, e mensalmente eu entro ao vivo, né? Então nós temos um material bastante rico, mas eu entro mensalmente, porque nem todas as respostas ficam completas no fórum. A gente tem um fórum de respostas, onde respondemos para os alunos perguntas que estão pertinentes às aulas. Então eu entro uma aula onde nós temos livros e pedras para os alunos, aproveitamos para ter o contato com o aluno. Infelizmente a pandemia não nos permite, eu gosto mais de aula ao vivo, aula presencial, né, desculpa, né, porque eu gosto de poder xingar os alunos quando eles falam alguma bobagem, né, eu sou duro realmente com os alunos. A mãe Natália, ela também nos traz muita disciplina no Instituto Pemba, mas essa aula presencial é um aprendizado, essa aula online é um aprendizado para mim, então eu tenho aproveitado e tentado dar o melhor para os alunos, para poderem completar. Então ela está lá há 4 meses, quem quiser fazer um parcelamento direto para o boleto pode entrar em contato com a mãe Natália pelo WhatsApp,
011 992298710, né? Entrando na página consegue esse daí, ou entrando na própria página do Face do Instituto Pemba, lá tem nossos contatos. Então, o curso ele é um curso de estudo. Ele é um curso que, mais do que dar certezas, ele é um curso para nós discutirmos, para nós quebrarmos paradigmas, formas de ver, olharmos a Umbanda de forma mais ampla, mais universal, não nos escondermos de respostas que estão aí, são pertinentes à espiritualidade. É muito importante para nós que nós paremos de nos esconder somente no é assim porque é tradição. A gente precisa ter conhecimento, a gente entende da necessidade do terreiro, ele é essencial para o desenvolvimento, mas para um desenvolvimento integral do médium, do participante, do Umbanda fiel, há necessidade sim de um estudo aprofundado e de discussão. Então, não sou dono da verdade, mas adoro conversar com os alunos, porque é o que a gente está fazendo, batendo um papo, né? Exato. Jorge, deixa eu duas coisinhas para a gente terminar, e já com a promessa para todo mundo que está aí, que nós vamos fazer parte 2, 3, 25, 38, 44, quantas a gente precisar. Na verdade, eu vou direto para o final, depois a gente continua no resto. Jorge, você veio do Sul. Eu imagino que você esteja acostumado com o frio, apesar de você estar com esse casacão aí, com esse capotão. Eu estou com calor. Imaginei. Estou com uma camiseta só com ele, mas estou com calor. E a gente está passando por uma semana muito fria aqui em São Paulo, e no resto do Brasil, aparentemente também. E para a gente terminar no tema, eu acho que a melhor forma que a gente tem de se relacionar com as nossas entidades, com nossos guias, com nossos guardiões, com nossos protetores, anjo da guarda, com nossos orixás, por que não, de a gente se conectar com a espiritualidade, é através da oração. Eu acho que a gente ora muito pouco. E eu queria que você, Jorge, nos desse o presente de terminar essa live com uma oração. Uma oração pedindo que a gente entenda melhor, que a gente se conecte melhor e que a gente tenha um olhar diferente. Porque tem muita gente, aqui em São Paulo já morreram 2 pessoas nas ruas por causa do frio. Eu tenho uma ligação muito forte com ONGs de animais, eu ajudo lá o projeto Cão Sem Fome, mensalmente, aliás, nesse domingo, nós vamos fazer lá pelo Agri, do nosso irmão Marco Vasques, a gente faz o projeto Cuidar, que é envio de reiki, energias para os cachorrinhos, vai ser esse domingo, depois a gente coloca aqui com mais detalhes para vocês, mas tem muito bichinho morrendo nas ruas, tem muito bichinho abandonado, tem muito bichinho morrendo de frio e de fome nas ruas. Então, Jorge, para a gente terminar, Cássia, eu queria te agradecer demais a tua presença. Obrigado, minha irmã, você é uma amiga que eu tenho há anos e aqui no coração, e vou ter para sempre. Jorge, muito, muito obrigado. E eu queria que a gente terminasse com uma oração, Jorge. Com você que conhece, sabe o que é ter frio, sabe o mal do frio, que a gente possa colocar. Infelizmente, isso é uma discussão muito recorrente aqui em casa sobre o quanto nós somos abençoados por ter um cobertor, por ter uma casa quente, por ter um alimento. Infelizmente, o Brasil ele possui um problema social muito grave, que se ressalta aos olhos com esses momentos de frio. A gente esquece que eu estou aqui em São Paulo, então fala de São Paulo, mas isso acontece no Brasil todo. O problema é tão grave que moradores de rua passam sede por não ter lugar para beber água. É muito mais profundo do que isso. Quanto ao frio nem se fala, por causa da agressividade que é conosco. Imagina com alguém que está na rua sem roupa e com dificuldades de se aquecer por não ter um alimento. Embora tenha muitas pessoas que façam caridade, auxiliem, amparem os mais necessitados, nós também temos muitas pessoas que são más, que causam mal, ao exemplo de pessoas que foram envenenadas com marmitas, né? Então, até isso, os moradores de rua têm receio hoje de serem mortos por causa da maldade que existe no coração humano. Então, é importante a oração, mas eu peço aos irmãos que mexam, e eu vou pedir desculpa, mas mexam a bunda da cadeira, né? Saiam da cadeira, pega um agasalho e leva aí para um indivíduo, pega um agasalho, e eu já fiz esse exercício, ele é libertador, pega um agasalho a mais do que vocês estão utilizando, e ao caminhar na rua, saiam com ele na mão para dar para alguém,
Não precisa, parem de se escorar só em quem quer fazer o bem, parem de tirar o peso das costas de vocês, comecem a agir como seres humanos, como bandistas de verdade. Então peguem, mexam a bundinha e levem um prato, compra um lanche e carrega ele na mão até aparecer alguém com fome. E vai aparecer se vocês pararem de não olhar para os lados. Então, mais do que oração, e eu vou fazer essa oração com todo o amor do mundo, mas mais do que isso, façam algo. Eu prefiro muito mais conversar e lidar com um ateu que age do que com um bandista que é hipócrita, que não faz nada, além de se achar um grande, maravilhoso ser humano porque incorpora. Parem com isso. Né? Ajam mais, a gente precisa de um pouco mais de ação, e não só para fazer o bem, se posicionem diante do que está errado. A gente vive um mundo de omissos, isso é lamentável, isso é triste. Bom, eu peço desculpas, não, tá? Por favor, mas eu vou sim fazer uma oração, e sim, a hora que quiserem chamar o Jorge para bater um papo, o Jorge está aqui para tentar, dentro do pouco conhecimento que a gente tem, conversar sobre o que vocês quiserem, tá? Cássia, foi um prazer te conhecer, tá? Obrigado por ter auxiliado nas minhas respostas. Sérgio, obrigado por ter dado o degrau para que a gente pudesse conversar, trazendo perguntas tão legais. Obrigado a todos que participaram da live e trouxeram tanto carinho e tantas perguntas pertinentes, né? Trazendo fazendo crescer o valor dessa live. Então, obviamente, a gente não se preparou para a oração, vocês talvez não tenham velas ao lado de vocês, então eu peço que vocês tragam somente um pouquinho de fé e um pouquinho de silêncio na mente de vocês, para que a gente possa trazer essa oração para vocês. Espero que vocês consigam sentir, através do magnetismo, das firmezas que foram feitas para a live, né, do amparo dos guias espirituais de vocês, né, nessa egrégora de comunicação e amor que a gente vai tentar fazer. Então, peço que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, levamos o pensamento a Deus, os pais e mães orixás, sagrados mistérios da lei de Pemba, são sagrados pais e mães que nos acompanham e nos amparam. Pedimos que os nossos guias, mentores, guardiões, irmãos da espiritualidade se façam presentes nesse momento, que nos afaguem com vossas energias, que nos tragam a cura necessária ao nosso corpo, ao nosso espírito, que essa energia que se levanta nesse momento alcance a todos aqueles que estão necessitados, a todos aqueles que se encontram em suas casas, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, necessitados, convalescentes. Nós pedimos também que aqueles que possuem no seu mental a tristeza e a angústia de não poder fazer mais do que estão fazendo, recebam o vosso amparo. Pedimos nesse momento amparo a todos os trabalhadores do bem que se fazem do lado espiritual e do lado físico, aos médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham em ambulâncias, a todos aqueles que se doam de qualquer forma, a todos os irmãos que mesmo na sua ausência de conhecimento tentam auxiliar o próximo. Peço que todos eles sejam amparados por vossos mistérios, que todas as forças divinas nesse momento se levantem para auxiliar a humanidade em cada um dos estágios, em cada local, em cada magnetismo, em cada região, em cada esfera, que todos sejam amparados. Se caso algum dos irmãos esteja sofrendo de obsessão, esteja sofrendo com ataques espirituais, nesse momento, esses espíritos sejam encaminhados aos seus lugares de merecimento e amparados conforme a necessidade para sua evolução, que todos nós, dentro de nossa humildade, dentro de nossa simplicidade, possam em algum momento do dia lembrar dos necessitados, lembrar daqueles que precisam de amparo, e que eles possam, nesse momento, emitir luzes, luzes e luzes. Pai amado, obrigado pela oportunidade que tivemos aqui, pela ligação com tantos irmãos e irmãs, todos sejam abençoados com vossas águas sagradas, que assim seja, assim se faça. Amém. Pessoal, só quero agradecer por vocês terem estado com a gente, e dado mais esse passo no caminho da evolução. A gente volta, e a partir de hoje, tenho certeza, nós vamos terminar toda a live com uma oração, que eu acho que é isso que a gente precisa continuar fazendo. Lapastina, eu te amo, Lapastina. Obrigado, Ivan. O que você faz. Obrigado, Ivan. Valeu, Jorge, obrigado. Pessoal, axé. Obrigado. Até a próxima.